Olá, galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Um papo muito bacana aqui com o Cláudio, ele que é astrólogo, né? E tem toda uma mística aí de coisas que estão acontecendo no ano, de coisas que já aconteceram. E este vídeo, para quem não sabe, ele é motivado por um vídeo que eu assisti do Cláudio sobre Covid, sobre uma relação aí, uma visão que ele tem muito espiritual da coisa e que bate com a visão que eu tenho, né? Bate com a visão que eu tenho, só que eu não consegui traduzir em palavras tão bem como o Cláudio conseguiu naquele vídeo, assim. Cláudio, te dou a palavra, né? Por favor, aí, se apresente para a galera. É difícil a galera não te conhecer ainda, mas bora lá. Fala Juliano, tudo bom? Tudo bom, pessoal do canal? É muito bom estar aqui, uma honra estar aqui. Eu também acompanho teus vídeos. Tô gostando muito do esquema do curso de astrologia que você tá gravando, tá fazendo. E Obrigado. vai ser um bate-papo muito bom, muito rico, né? Falando de astrologia, espiritualidade. Esse vídeo que você comentou, realmente ele foi um vídeo que eu juntei várias coisas na espiritualidade. E a gente comentou nesse vídeo também sobre o ano do Sol. Então eu temperei um pouquinho com a astrologia, né? Sempre estou colocando a astrologia no meio dos vídeos também. Perfeito, perfeito. Então, cara, se tu quiser trazer um pouco, primeiro da visão, assim, é, que tu falou espiritual, tu falou um pouco ali da questão do porquê do Covid, eu achei bem interessante essa pegada, assim, né, enfim, assim, se tu quiser ir indo, depois eu trago de volta, assim, porque foi aí que me pegou, assim, eu acho que normalmente as pessoas olham assim, pô, aconteceu isso, mas às vezes as coisas são sintomas, não são a doença, não são a questão em si. E eu vejo muito o que está acontecendo como um sintoma, não como algo que é ainda a essência do porquê. Interessante. O que eu vejo muito, né, hoje em dia, tanto com o vírus agora, como também várias questões que acontecem na sociedade, até as grandes doenças, né, que o planeta ele acaba pegando, é uma somatização. Então, quando a gente coloca essa lente espiritual, aí é mais fácil de compreender de que, na verdade, tudo que se manifesta na nossa vida tem uma causa espiritual. Por isso que na teosofia a gente fala muito de que entre a causa e o efeito existe essa lei, que seria o que muitos chamam de karma, né? Essa ação e reação, que é uma Perfeito. plantação e uma colheita nossa, né? Então, o Covid, ele meio que já ia acontecer, né? Querendo ou não, a gente que plantou esse vírus com todo o medo também, toda a supervalorização do medo, de várias questões também na própria mídia. E você vê o que, assim, a televisão e os rádios, os noticiários, eles expõem muito desse medo, né? Tem um filme mesmo da Disney que ele fala sobre isso de uma forma muito legal, que é aquele filme acho que é Tomorrowland, eu acho, A Cidade do Futuro, salvo engano, que é aquele filme que Uhum, mostra, né, a cidade do futuro, assim, e aí ela tem uma parte do filme no final que a garota ali, a protagonista, ela se aproxima de tipo uma bola que dá para ver a visão de como vai ser o futuro da humanidade. E aí ela vê uhum, assim o mundo em caos, né? Todo mundo como se fosse um apocalipse, assim, a destruição total. E aí naquele uhum. momento ela fala de que ela não acredita naquilo. Ela não acreditava naquilo que ela via. E aí rapidamente quando ela fala aquilo, o mundo ele já se transforma, ele já volta a ser uma coisa boa de novo, um espaço legal. Aí depois de um tempo ela volta a ver aquela imagem de destruição. Porque naquele filme ele fala muito sobre essa ideia, que está muito na espiritualidade, de que cada um de nós co-criamos o que vai ser o nosso mundo, né? Todas as mentes juntas, elas estão fazendo uma espécie de desenvolvimento de uma imagem, né, que aqui a gente poderia chamar de arquétipo, ou uma imagem universal, e essa imagem ela vai gerar uma influência sobre a humanidade também, né? Então, Cara, isso que você falou tá sendo tudo gravado, né?
tá? Porque, cara, é incrível pra mim, Cláudio, de escutar falando coisas que batem com a minha verdade, cara. Né? Eu vou usar antes, vou usar as palavras que a gente vinha conversando aí antes da gravação de fato do vídeo, que é assim, o quanto existe, né? Não dá para se negar o que está acontecendo, já está, né? Que se fala, tem outras visões espirituais e tal que falam assim, que o espírito comanda, a mente obedece e corpo acompanha, ideias assim, né? Já está no físico, isso é real, a gente não tem como negar isso. E ninguém está negando, não é mais nesse nível que a gente está, né? Mas a questão, assim, de cocriação de realidades, do quanto a mídia vem martelando e sempre martelou, né? É só observar qualquer noticiário de qualquer emissora, né? Não vou aí ser mais um que está sempre só massacrando aquela emissora que todo mundo fala, não, ela é mais uma das que cumprem a agenda ali, né? Sim. Enfim, mas, cara, é sempre uma questão, assim, ó, tipo, 95% de notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, boa noite. Não faz sentido, né? Como é que O vai boa ficar o noite é nosso... legal, né? O boa noite é bom. Aí depois do boa noite. Exatamente. Então, assim, poxa vida, você vai ficar com a impressão de que o mundo real, de que o mundo lá fora é 95% ruim e 99%, porque o boa noite é só vamos fazer um bom dia, vamos fazer uma boa noite, é uma coisa assim. Agora que você já está contaminado com toda essa ruindade aqui, com todo esse pessimismo, boa noite, trata de dormir aí, trata de fazer suas coisas, porque amanhã vai ter mais metralhadora, né? Cara, olha só, quanto a isso, eu quero fazer um paralelo. Eu sempre tenho a tendência de ver o copo meio cheio, assim, então também sou num outro extremo, assim, mas, cara, olha as ruas, tá? Olha a questão, assim, do trânsito, por exemplo. Quantos carros estão andando e quantos realmente deu algum acidente, né? Olha a questão proporção maior, olha quantas pessoas estão vivas diariamente, não as pessoas que morrem. Foi feito um estudo, eu não tenho comprovação científica, nada, nem me lembro qual foi a fonte, tá? Que mesmo com o Covid, morreu menos pessoas do que em outros anos, porque as pessoas acabavam se cuidando de outras coisas. Então, numa estimativa de média de mortes, morreu-se menos pessoas. Morreu-se muito por uma pandemia, mas morreu-se menos pessoas, sabe? Então, assim, mesmo se a gente for para estatísticas, mesmo se a gente for para coisas reais, eu acho que ainda dá para olhar para o copo meio cheio, né? Não é sair fazendo festa, fazendo aglomeração, não é isso, né? Tenho certeza que não é a tua política e nem a minha, mas assim, para que a gente possa construir um novo mundo que vai ser deixado também por nós, né? A gente tem que ter calma, a gente tem que entender as coisas boas que estão acontecendo, colocar os pés no chão, claro, mas se a gente sair se desesperando e brigando, vai ser 1000 vezes pior do que entender que a gente pode cocriar essa realidade, né? Isso que tu fala tem tudo a ver com o segredo. Eu acho que muitas pessoas não gostam de filosofias e coisas do tipo porque acham que é tudo muito místico. Não, a construção ela é aqui agora, mas a gente tem a capacidade de construir esse potencial no humano, eu também acredito. Né? Se a gente tem toda uma capacidade humana aí pô, cara, acordar e abrir os olhos é um milagre, Pois é. sabe? Né? Mesmo que a gente não queira, muitas pessoas não queiram, sei lá, enfim, acreditar em outros mundos, olha para esse mundo. Olha como esse mundo é uma engrenagem tão perfeita para que a gente está agora aqui, tu tá em Caxias do Sul, eu tô em Florianópolis, a gente está conversando. Fui muito longe agora, né? Não, mas é isso mesmo. Você fala uma coisa que é bem interessante, porque você comentou sobre essa questão do segredo, né? Hoje em dia, o conhecimento ele está abrindo portas, né? Ele está sendo mostrado de uma maneira muito mais assim forte e aberta. Todo mundo, quem quiser ter a internet, a pessoa vai, se conecta. E hoje em dia isso é muito importante, né? Então, essa coisa do ficar em casa é ir para dentro também. E você vê de que as pessoas, devido ao Covid, elas estão se cuidando mais,
né, estão lavando mais a mão e começando a se cuidar mais, então realmente as doenças elas abaixaram, né, mas o índice de morte por corona acabou tendo mais, as pessoas estão se cuidando mais mesmo. E eu acho que a grande pergunta é exatamente essa, o que é que nós vamos fazer com o vírus, né? Porque o vírus está aqui, a gente precisa atribuir pelo menos um sentido, né, um valor para ele. Se ele chegou até nós é porque tem um significado maior. Eu acredito muito nisso. Então não adianta Nossa. a gente querer mudar a realidade tentando fantasiar uma outra coisa ou não assumindo um compromisso. É exatamente isso que você falou, olhar a situação do jeito que está e assumir esse compromisso, né, do corona, porque tudo vem para ensinar. Todas as doenças, tudo é um grande aprendizado. A escola da vida está aí, estamos aprendendo constantemente. Então é mais uma oportunidade para o ser humano ele aprender. E realmente isso Nossa. das televisões, dos noticiários, eles estão mostrando exatamente o que está no inconsciente coletivo. É uma coisa muito coletiva ainda, né? Você vê padrões de estética, de beleza, às vezes muito distorcido ainda, né? De que o homem é aquilo, a mulher é aquilo, e aí joga para você e você às vezes é educado pela televisão, você não é educado pela escola, ou a escola própria ela não te educa dentro de uma consciência um pouco mais livre, ela traz a questão de que você está limitado ainda com as notas e o padrão único de inteligência, né? Então é muito difícil hoje, até para os brasileiros, ganharem uma educação um pouco mais avançada com isso, né? Uma educação ligada à ética, aos valores mesmo, né? Então eu vejo que depende de cada família, claro, mas a mídia ela não contribui muito para isso. A verdadeira mídia mesmo que eu vejo que está lançando é o YouTube, alguns canais que conscientizam essa possibilidade de você escolher a sua programação, né? Eu vou lá, vou acessar o canal do Juliano, vou acessar o portal Espiritualidade, vou acessar aquele canal ali daquele conhecimento que eu gosto, né? E você vai criando o seu ritmo, a sua rotina, você vai criando o que você quer assistir. E é exatamente isso que você vê que o mundo ele está fazendo de tudo para o ser humano ele despertar essa consciência. Até com trabalho mesmo, né? A gente vai botar uma máquina para fazer uma coisa que você fazia, porque esse trabalho ele não é para você. O ser humano ele tem uma outra função. Você tem que sair do escritório, você tem que sair, né, dessa caixa, né, que é às vezes o trabalho mecanizado. Tem outras possibilidades. Não apenas virtualmente, mas se for manualmente, que seja dentro de uma coisa que você também se agrade, né? Quantas pessoas reclamam de que trabalham e não vivem direito, ou a vida não faz sentido, e aí esperam, né, o final de semana chegar para elas conseguirem extravasar tudo aquilo. A vida vira uma descarga, né? Que você acumula, e aí chega o final de semana você dá aquela descarga. Então, Como se a vida começasse sexta-feira à noite. pois é. E o vírus, ele é a somatização disso, né? Todo o caos que aconteceu, toda a agonia, todo o estresse dessa vida rotineira, tudo isso se acumulou e se condensa, né? Porque as coisas elas se condensam. Então, essa questão da criação, você até comentou da lei da atração, ela começa em plano maior. Você sentindo aquilo, você mentalizando, aquilo começa a se condensar. E ao mesmo tempo que cada um faz isso consigo, porque cada ser é único, cada ser é um universo único, né? E ele cocria as coisas desse universo, essas mentes coletivas elas estão vinculadas também. Então, quando acontece o caso de um vírus ser programado, ser estruturado para cair na vida, é depois de muita somatização, é depois de muita influência da mente, do astral, né? Nossa, cara, assim, enquanto tu ia falando, eu ia até perdendo o meu pensamento sobre o que eu ia falar depois, porque, não, é sério, eu elogio, assim, é incrível como as coisas que tu fala fazem sentido pra mim, e é praticamente igual o que eu penso, assim. É muito igual assim, e esse condicionamento de cada um, eu acho que é muito preponderante, é muito importante, sabe? Pô, então eu vou desligar a TV, eu vou para um livro, eu vou para a internet, vou buscar outra coisa, né? Eu já estou na minha casa, tranquilo, né? Já cuidei do básico, cuidei do meu dinheiro, né? Cuidei de ter comida, de ter um lar,
vou cuidar de outras questões. Outra coisa que me chamou muito a atenção no que tu falou, e eu não tinha visto por esse viés de que o humano deve voltar a ser humano e menos máquina, e deixar a máquina ser máquina. Eu não tinha pensado por esse viés. Já tinha pensado várias vezes assim, poxa, claro que a gente vai cada vez para um mundo mais automatizado. Mas será que a gente já sabe, né, olhar de volta para nós? Porque durante muito tempo se fez a máquina, para várias coisas e tal, e agora a máquina parece que está chegando a um ponto assim, olha, já consigo fazer várias coisas aqui que vocês faziam. Podem, como tu falou, podem ter tempo de novo para serem humanos, para sentirem, para criarem, para fazerem outras funções que não são mais as básicas realmente a máquina vai fazer. E aí a gente olha assim e aquelas janelinhas assim que vão. A gente não sabe, né, cara? E pô, faz, sei lá, 100 anos atrás, não sei se faz tanto ainda, que a gente estava na fazenda, que a gente estava rural, que existia uma vela na mesa, uma lamparina, as pessoas comendo junto e todo mundo. Existia uma outra coisa que ali, né, que daí era um outro caminho, né, de desenvolver a máquina e tudo, mas assim, como é que a gente faz isso, né? Eu vejo muito o tempo foi se encarregando de vamos olhar menos para nós e vamos desenvolver o nosso entorno, vamos desenvolver as máquinas, vamos colocar os computadores, vamos não sei o quê. Se tornou uma sequência assim, de vários anos de ter, e agora é o momento que eu acho que o chamado é ser. Não tem mais como deixar isso, né? O chamado é ser. O chamado é voltar a ser. Mais uma outra coisa, tá vindo muita coisa aqui da cacholeta. 2 vídeos, cara, que eu olhei assim, e eu pensei, eu vou tirar alguma coisa desses vídeos para mim, para esse momento. 2 vídeos bem distintos, e eles falavam da mesma coisa. Doação. Olhar para o próximo. Fazer o bem ao próximo. E eu parei para pensar assim, o que a gente sente. Bom, tu tem o Sol em Libra, né? Eu tenho Sol e Mercúrio em Libra. Nossa, cara. Tu deve sentir também essa coisa que eu sinto. Eu tenho Marte em Libra, né? Então a minha ação é normalmente assim, com quem? Então a questão da doação, cara. O que eu sinto quando eu faço coisas boas para os outros, quando eu sinto que eu estou ajudando, já começa, eu ajudo, já começa a vir de volta para mim. É muito rápido. É muito rápido a sensação. Então, assim, às vezes não tô tão legal, começo a fazer pro outro e começa a vir para mim de volta, sabe? Então, eu concordo, óbvio, né? O olhar é para dentro, nesse momento, é reorganização interna. Por que aconteceu isso? Por que nós, como um planeta, criamos isso tudo, né? Como vamos receber esse corona também, tipo, como, né? Não é aquela ideia, abraça seus monstrinhos também, é isso? Pô, pera aí, né? Nossa, se tá... Se tá aqui na Terra, não vamos também, pô, é isso, né? É do outro, é sempre o vilão, né? A gente sempre tem uma identificação até midiática com o protagonista, né? Então o Corona é o vilão, né? O que tem do lado de fora é o vilão. Pô, peraí, será que a gente tá vivendo isso tudo? Invadiu a nossa esfera chamada Terra? O que tem a ver com a gente? Pois é. Essa ideia, né, do ser humano e da máquina é uma ideia muito antiga na humanidade. É uma imagem muito antiga, né? Você vê muito aquele filme do Frankenstein, né? Que tá ali. O Frankenstein é do doutor, né? Muita gente acha que o Frankenstein é o monstro, mas o monstro é o monstro. E aí o monstro, ele ganha vida, e aí a sociedade lá já projetando, né? Não, ele tem que pagar, ele tem que morrer. E aí aquela luta inteira. Isso daí é a imagem do Criador e da criatura. Nós temos as nossas criaturas também, querendo ou não, né? Porque o divino, ele tá presente em cada ser humano também. Então a gente pode ser, ao mesmo tempo que somos criaturas, somos também criadores, né? E o vírus é isso. Você falou de uma coisa bem legal, que eu acho que é isso, que ninguém nunca tinha falado, eu acho, nunca tinha escutado alguém falar isso que você falou agora, que é a gente abraçar o vírus, né? O corona tá aí, pronto, que legal que ele tá aí, né? É até meio polêmico isso, né? Mas deixar o vírus se manifestar, entender que é o tempo dele, tá tudo bem, né?
Às vezes vai ter gente que vai Sim. falar, né? Ah, tá tudo bem porque você não pegou e tal, mas se pegar também tá tudo bem. Até uma responsabilidade de entender de que se a pessoa... Isso eu acho que eu comentei também lá no vídeo. Se for para você sair pelo vírus, se for para você pegar, se não for, com certeza vai existir uma causa maior que vai trazer uma influência para isso acontecer ou não, né? Essa causa é o seu espírito, é o próprio Deus, né? É o próprio planeta, as repercussões que estão acontecendo, né? Então eu Nossa. acho que é bem isso mesmo. E ao mesmo tempo que a tecnologia ela ajuda muito, eu mesmo sou muito cyber aqui. Eu vivo no assim, inclusive isso na minha vida hoje eu tenho que cortar também, né? Então eu crio Uhum. dias assim para sair da tecnologia. Então eu faço assim algumas artimanhas para eu também não ficar muito viciado no PC, né, no celular. Mas ela ajudou Bacana. muito, ela ajudou muito. Se fosse assim para voltar atrás, eu acho que não tem nem como, mas se fosse para dizer assim, né, não ter criado notebook, internet, com certeza ter criado sim, né, ajuda muita gente. Mas o ser humano ele tem que aprender a se posicionar, eu acho, nós, né? A gente tem que aprender a nossa Uhum. posição. E é importante quando a gente entende isso sem projetar muito, sem culpar o outro. Porque afinal a gente aprende muito pegando esse conteúdo de dentro e jogando para fora. Então a arte, a música, a literatura, a própria alquimia, né, lá desde a época medieval, os alquimistas eles pegavam, né, os desenhos ali que eles faziam, era tudo externalização do psiquismo deles. Eles viam essas Uhum. imagens às vezes em sonhos, então eles usavam desse mecanismo de projeção que é natural da psique para eles conseguirem criar toda um religare próprio ligado ali ao que eles conheciam da química, né, a filosofia da Uhum. química. Então hoje a gente conhece muito o ser humano pelas pegadas, né? Pelas suas obras, assim, o que a gente constrói é o que está correspondendo ao que a gente meio que está trabalhando, né? Perfeito, nossa, cara. Eu queria. Eu tenho um monte de coisa para falar já, mas vamos deixar para um outro vídeo. Só vou encaminhar o vídeo para a segunda parte que a gente tinha mais ou menos orientado. Se quiser colocar mais alguma coisa sobre isso antes de eu. Fica à vontade também. Eu acho que já fechou para mim. Tá ótimo. Cara, assim, então vamos fazer um gancho aqui com a astrologia, tá? A gente tem um primeiro momento do corona, assim, como um carimbo. Chegou o corona, eu me lembro que foi mais ou menos na mesma época do ano passado, né? E então, no ano passado, nessa mesma época, 19, 20 de março, a gente teve o início do ano do Sol. Ano esse que vai até hoje, porque nós estamos gravando em 19 de março, Dia e eu 19. já vi ali, 19 de março de 2021, que marca também, amanhã já entra o Sol, a gente está com o Sol em Peixes, já entra o Sol em Áries, e entra também o ano de Vênus. O ano de Vênus, pelo menos na minha visão, claro, né, depois eu passo a palavra, ele é um ano muito mais leve do que um ano do Sol, né? Não classificando isso como bom ou ruim, o ano do Sol tem várias características boas, mas eu acho que ele é mais intenso, um pouco mais pesado do que o ano de Vênus. Tu acha que a gente vai poder lidar com uma certa descontração ou alguma coisa mais leve e vamos conseguir levar esse outro momento agora saindo de um ano do Sol e entrando no ano de Vênus? É... Pergunta de responsabilidade essa, né? Pô, cara, fica à vontade. Estamos jogando, né? Fica tranquilo. Eu acho que assim, o ano do Sol ele serviu para descortinar essa realidade. Então assim, o corona ou o corona ou qualquer outra coisa existe isso aqui, né? Isso daqui Uhum. pode existir a um nível ainda não material, mas isso vai se descortinar para vocês. Então o Sol ele brilha e ele precisa brilhar aonde está escurecido. Então para a gente saber o que seria a consciência, a gente tem que ter a sombra também. E aí a sombra ela vem com corona para o Sol ele brilhar. Então é como se fosse o céu e essa conexão falando que basicamente a gente tem que tomar uma consciência a partir dos eventos que estão acontecendo.
Então se instala essa grande crise mundial, que é o corona, uma grande crise mundial. E toda crise, ela precisa de criatividade para lidar com ela. Você não pode pegar assim a tua sombra interna e rotular essa sombra, porque ela só vai crescer. Ou julgar, porque ela só vai crescer. Mas quando você pega um pincel, né, uma tinta, um quadro e começa a expressar essa sombra, ou você pega o teatro e começa a dançar, começa a incorporar isso também, você traz a luz. Então primeiro veio o Sol, que é esse astro que praticamente é o astro central, assim, que vai trazer toda essa identidade mesmo. Então faz com que nós nos identifiquemos com o vírus. Então existe o vírus e nós vamos nos identificar com essa sombra. Então a simbologia de nós usarmos máscaras, né? Ou seja, o vírus ele se tornou parte da nossa aparência. Todo mundo na rua está de máscara, porque é exatamente isso. O vírus não é uma coisa no ar, ele está na face, ele está no corpo. Então, quando você vê alguém usando máscara, você já lembra de coronavírus. Ou seja, já está se externalizando, né, pela psique do planeta. Uma coisa que estava oculta, imersa, o Sol ele está fazendo externalizar. E o Sol ele vai falar também sobre o leão, que é o lado mais teatral, o lado mais, né, consciência mesmo. Então, essa coisa da gente também incorporar essa situação atual do vírus. E a Vênus, ela é diferente, porque a Vênus ela vai falar sobre o aspecto feminino, né, que é um aspecto de troca, de sensibilidade, afetuosidade, e também sobre inspiração, para já existir essa criação, né, já existir essa tentativa de você começar a suavizar mais a situação. Então, o que é que eu acho que seria, digamos, o ano de Vênus? Eu acho que o ano de Vênus ela vai trazer toda uma visão mais ampla do que a gente pode fazer para, de alguma maneira criativa, elaborarmos essa situação que foi exposta. Então, muitas coisas a gente vai conseguir retirar por conta da situação atual. Então, por exemplo, muitas empresas hoje elas estão percebendo de que é melhor fazer um trabalho home office do que você ter ali toda aquela corporação que às vezes poluía o meio ambiente, toda aquela questão. É muito melhor você ir para o meio virtual, né, que tem uma dinâmica mais flexível, uma coisa mais assim, do que você voltar ao que era antes. Então, eu acho que a gente não vai voltar ao que era antes. Eu acho que depois desse corona, a gente vai bolar, né, situações mais criativas para a gente conseguir lidar melhor com essa situação, né? E a Vênus, ela vai trazer isso, porque a Vênus também, na alquimia, ela representa o cobre, que é esse metal avermelhado, que tem a ver com a consciência da inspiração, a consciência da arte, a consciência de você conseguir ver aquilo que é bonito mesmo no feio. Você pega a sombra, mas você consegue retirar disso uma coisa bonita também. Então eu vejo muitos trabalhos artísticos, muita expressão, muita, né? E lembrando de que a Vênus ela compõe também essa questão da respiração, porque o nosso mapa ele está respirando constantemente. Então o Sol ele lança, né? A Lua ela inspira, aí depois a Vênus, né? O Marte lança, a Vênus inspira antes do Marte, e daí você tem um mapa, os astros eles meio que fluindo, né? E aí toda a nossa vida ela vai estar ligada a essa fluidez também da nossa respiração. Por isso que os planetas eles derramam metais, né, na natureza e nos seres também, se a gente fosse ver simbolicamente. Então, quando você entra em Vênus, é o momento de você também inspirar, de você não só lançar, né, o ódio, o corona é isso, né, é aquilo, é isso, é aquilo, aquela raiva nas redes e tal, mas você também se silenciar, você absorver. Então a gente vai sair de uma grande assim, uma grande percepção, porque hoje todo mundo, pelo menos eu acredito, se você pergunta para alguém o que é o coronavírus, ela vai saber, no mínimo, identificar o que é, ou vai dizer que é um vírus ou alguma coisa, ou seja, essa sombra ela está muito bem identificada, o Sol ele fez o trabalho dele, né, que foi mostrar isso, então já está à mostra, e a Vênus vai fazer o trabalho de troca, de fluidez, da gente olhar para isso e tentar trazer uma dimensão para o que realmente representa esse corona. Então a minha visão é essa, é um pouco abstrata ainda, eu não gosto, pelo menos nunca fui acostumado a fazer afirmações assim. Eu acho que esse tipo de afirmação não funciona, né? Assim, claro que depende, né, do astrólogo. A astróloga tem gente que faz boas afirmações também,
Mas eu acho que é meio que isso, a gente aprender a dançar com o Corona, como você mesmo falou, de olhar para ele e abraçar, no sentido simbólico de entender o significado por trás dele. Né? Então, quando esse significado ele for colocado, quando a gente começar a entender o significado, aí o Corona ele começa a se dissolver, creio eu, porque agora ele já vai ter feito a função dele. Enquanto ele for temido, né, enquanto ele for apontado, ele só vai crescer, crescer, crescer. Então, seria meio que, para mim, seria isso, né? Nossa, cara, eu não tenho nem palavras assim para dizer o quanto eu concordo com as tuas palavras, assim. Ressoa muito com a minha verdade, tu falou em algum momento, assim, acho que a gente conversou sobre criação, né, sobre criação, assim, de ambiente familiar e tal, e eu acho que tem muito a ver com as coisas que eu acredito também, esse olhar que a gente pode ter agora, que a gente é convidado até agora, né, se não teve nesse primeiro ano de quarentena, dá para ter mais agora, enquanto não se termina isso, olhar para isso como uma oportunidade de olhar para si mesmo, né, de olhar para todas essas questões de um outro ângulo, e eu gostei muito da visão que tu teve em relação aos planetas mesmo, assim, sem marcar, mas dizer o óbvio também, que foi mostrado no ano do Sol. Foi Exato. mostrado no ano do Sol. Né? O ano do Sol, talvez não exista uma outra regência que seja tão luminosa, né? Então, pum, vamos estudá-lo, vamos percebê-lo, vamos conseguir olhar, né? Agora a gente tem outras questões. Uma questão aí de inspiração, que tu falou, uma questão de trazer, respirar, olhar, trazer isso para a arte, trazer isso para uma leveza. Só, eu não falei antes, mas eu acho que dá para dizer, né? Com um pouco de certeza. O ano do Sol, ele é um ano bem mais masculino, e o ano da Vênus é um ano bem mais feminino. Isso é uma questão, talvez, óbvia, né? Exato. A gente sempre trabalha com essa ideia de polaridade, né? Então, enquanto o masculino ele direciona muito, né? O Sol ele fez isso, o problema é esse, o vírus é esse daqui, ele direcionou, o feminino ele vai dimensionar, né? Por isso que às vezes a mulher, o feminino, né? Ele tem uma visão periférica mais avançada, ele tem uma dimensionalidade. Isso vem desde a época dos homens das cavernas, né? Que as mulheres elas cuidavam de várias tarefas, os homens eles iam caçar. Então tem toda uma coisa ligada a isso, de que o Sol ele fez o papel dele que foi direcionar o vírus, ele mostrou o que deveria ser feito, né? E poderia, a gente até, eu falei lá no vídeo, hoje a gente tem um vírus, mas poderia ter sido uma terceira guerra, né, mundial, poderia ter sido alguma outra coisa, uma explosão, alguma coisa que, inclusive isso foi até falado por alguns médiums, né, como a Mônica de Medeiros, ela comentou sobre isso também, foi muito falado sobre isso. Mas a escolha do vírus foi uma escolha meio que muito inteligente também. Nossa, Porque, totalmente sábia. Bem melhor do que uma guerra. porque imagina se fosse uma guerra, né? Então, Uhum, você vê de que o mundo espiritual ele está trabalhando para que tudo, mesmo dentro de dificuldades, as coisas sejam suavizadas também. E os astros, uhum. eles correspondem com isso como se fosse uma imagem a ser trabalhada. Então, todo astro, Sol, Vênus, carrega uma imagem por trás de um comportamento coletivo que vai acontecer. Então, quando a gente tem assim a Vênus, né, o Sol, isso daí seriam imagens que a gente vai trabalhar. Por isso que hoje em dia todo mundo meio que trabalha, a humanidade ela trabalha para responder o que seriam essas imagens. Então, se a gente tem, por exemplo, a ideia do pai, o arquétipo do pai, o que é esse pai? Quem é esse pai? O planeta ele precisa falar isso. E isso vai ser energizado conforme a gente vai elaborando. Então, tem gente que, por exemplo, projeta o pai e um presidente que vê, né? Porque não teve uma experiência boa com o pai físico, né? O pai é biológico, aí não vai ter uma experiência legal com o presidente ou com Deus. Então, são tudo imagens que a gente vai trabalhando. E a astrologia, ela ajuda na maneira de organizar isso tudo. Eu vou organizar essas imagens para os seres ali encarnados conseguirem também estimular um desenvolvimento, né? Nossa, cara, tua visão é muito bacana. Essa visão de relacionar os arquétipos, encadeando na linha que ele vai. Ah, é Exatamente. linha do pai, linha
presidente, linha da autoridade masculina, todas essas Isso. imagens vão se encadeando. Nossa, É porque muito, muito interessante. às vezes é o mesmo arquétipo, né, que se desenvolve, mas em pontos de vista diferentes, assim. Então você tem um Uhum. presidente, você tem Deus e tem um pai. É tudo o mesmo arquétipo ali ligado a essa coisa do paterno. E se você não tiver essa imagem bem desenvolvida, aí fica difícil também de interagir com o social, de se relacionar. Então, uma outra boa pergunta também é a gente se questionar qual imagem gerou o vírus. O que é que a gente não conseguiu trabalhar que gerou a necessidade de ficar em casa? Aí a gente pode até procurar o polo oposto, né? Porque em casa você fica mais interno, mais assim na família, né? Você tá ali mais presente, digamos assim. Então, será que o ser humano ele não estava muito presente ou ele estava muito externalizado? Ele estava supervalorizando os meios externos? Então, você começa a trabalhar isso porque sempre as imagens, os arquétipos, eles funcionam em polos, né? Que nem os planetas também. Então, aí é que tá. Cara, muito bom. Tudo isso, assim, eu acho que a gente tocou em pontos bem interessantes, bem críticos, né? Para algumas pessoas, provavelmente pode parecer novidade, algumas coisas que a gente está falando. Eu mesmo tive alguns insights conversando aqui contigo, assim, foi muito bacana. Eu acho que a gente vai encaminhando para um final aqui só para a gente poder fazer um fechamento e tal, para não ficar também muito extenso, porque eu gostei muito desse formato e quero fazer mais contigo. Ah, vamos fazer sim. É Com um, certeza, foi um então. grande prazer estar aqui. Eu vejo os teus vídeos lá. Eu gosto dos vídeos também que tu sai assim, vai caminhar, mostra as trilhas. É um canal Que bem geminiano legal. o teu canal, bem diversificado. Obrigado, cara, obrigado, né? Cara, então, assim, obrigado pela tua disponibilidade, né? Tem várias outras coisas aí que eu quero abordar, mas deixar o vídeo mais encaminhado, assim, agora, fazer um fechamento bacana. O meu recado, assim, é que a gente consiga olhar para isso como um momento, né? Eu já vi em alguns lugares na rua, principalmente, assim, retratos, enfim, vai passar. Eu acredito muito nisso, assim, talvez a gente não saiba quando, mas tudo, né, para todos nós que conseguimos ter um pouco de calma e estudar um pouco de várias coisas de universo, de ciclos, né, a gente sabe que tudo tem um ápice, pum, depois volta a ser o que era antes, tende-se a uma homeostase, eu acho que também é uma questão de tempo, de paciência, de olhar para o interno, do convite, né, agora, pô, com mais tempo, o ano de Vênus, trazer a arte, trazer uma criatividade, expor a arte no YouTube aí, em lugares, né? Eu acho que é isso, assim, mas eu acho que o recado, ele é de esperança, né? Com É certeza. perceber o que a gente tem, perceber o que a gente tem. Eu acho que é por aí, assim, o meu norte. Por favor, cara, suas considerações finais aí, fica à vontade. Ah, eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que ter esperança, né? E tudo que acontece, acontece por um motivo, né? Se aconteceu corona é porque tem um motivo. E vamos sim conseguir, a gente vai encontrar a solução para isso. Eu vejo essa solução muito internamente dentro de cada um mesmo. E eu acho que é bem isso que o pessoal está compartilhando nas ruas, né? Vai passar e eu tô na esperança também. Eu acho que faz parte, acho que faz parte de uma coisa maior, que às vezes a gente não entende muito bem, mas está aqui vivendo e é isso, é confiar, né? Confiar no amor divino, em Deus, em Jesus, no que você queira confiar, porque é essa certeza, essa fé que vai fazer a gente acordar todo dia, estar ali caminhando, e é isso, né? Ver a vida com leveza também, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Pô, bacana, cara. Então tá, gente. O vídeo vai chegando ao seu fim. Se inscrevam no portal Espiritualidade, canal do Cláudio, um baita canal aí. Ah, Acho obrigado. difícil se você. Não, com certeza. Acho difícil você me conhecer e não conhecer o Cláudio ainda. A gente já faz algumas coisas junto aí, mas se inscrevam no portal Espiritualidade. Tem uma pá de vídeo aí bacana, cara, para você deixar rolando, fazendo alguma coisa, porque é extenso, tem muito conteúdo, ele está postando bastante, um canal muito, muito, muito bacana mesmo, Ah, né, aprendo muito com esse cara aqui, né, a gente conseguiu hoje
fluir aí depois de uma meia hora aí não conseguindo as máquinas aí Verdade. nessa dinâmica. E é isso, se inscrevam também no meu canal, Juliano Siliprandi. E era isso, mais um vídeo que vai chegando ao seu fim. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado aí, Juliano.